Boa noite a todos. Agradeço aí a presença, né, dos vereadores aqui nessa sessão, né, nessa audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027, né, e de alterações no plano no plurianual, né, o PPA 2026 a 29. Agora 18 horas e 33 minutos, né, declaro aberta essa audiência em que nós vamos consolidar, né, o orçamento. Mas antes da gente continuar, eu vou passar a palavra ao secretário para que ele faça a leitura do regimento, né, da portaria, do regulamento. Boa noite a todos. Regulamento, artigo 1º. O presente regulamento trata da audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 e as alterações correspondentes nas demais peças de planejamento, PPA 2026-2029, que será realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/2000, especialmente no artigo 48, que determina que seja assegurado incentivo à participação popular e planejamento público. Artigo 2º. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro, no dia 19 de maio de 2026, a partir das 18h30. Artigo 3º. Os presentes à audiência deverão assinar lista de presença, que conterá nome, documento e assinatura. Artigo 4º. A audiência pública será presidida e coordenada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento da Prefeitura Municipal de Registro. Parágrafo 1º. A audiência terá um presidente e um secretário executivo. Segundo, caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes e lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação das sugestões, da organização das sugestões escritas, da elaboração da ata e da elaboração do processo devido. Artigo 5º. O presidente declarará a audiência oficialmente aberta e pedirá ao secretário que leia o presente regulamento. Em seguida, passará a palavra à equipe técnica das secretarias municipais, que coordenará a audiência a partir de então. Artigo 6º. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição no prazo máximo de 10 minutos. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado a critério do presidente. Parágrafo 2º. Só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamações sobre a LDO 2027 e temas pertinentes, não sendo permitidas outras que tratem de assunto estranho à matéria. Parágrafo 3º. Caso estejam de acordo com o parágrafo acima, as sugestões não sofrerão apartes, réplicas ou contestações de modo algum. Artigo 7º. Após todas as explanações e explicações necessárias, será concedido um intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito e façam sua inscrição para a apresentação oral da mesma. Parágrafo 1º. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes à LDO e demais peças de planejamento. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado caso seja necessário a critério do presidente. Artigo 8º. Fim do prazo concedido pelo presidente de posse das propostas escritas, o secretário providenciará a consolidação das mesmas por área de interesse e fará a leitura das mesmas. Artigo 9º. Logo após a leitura das sugestões, o presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelos presentes com os secretários e técnicos envolvidos. Parágrafo 1º. Os secretários e técnicos discutirão cada tema levantado, esclarecendo sua viabilidade ou não, esclarecendo ainda as novas dúvidas que porventura surgirem de suas explanações. Parágrafo 2º. Os munícipes podem fazer outros questionamentos até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedadas as dissensões e alterações pelas partes. Parágrafo 3º. Todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Parágrafo 4º. Não havendo possibilidade de resposta de alguma questão no momento da audiência por falta do secretário ou por outro motivo, o secretário municipal da pasta deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício ao munícipe. Artigo 10. Após os procedimentos legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Artigo 11. Posteriormente, a realização da audiência pública será lavrada correspondente ata, que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário. Artigo 12. Para a comprovação de todo o procedimento da audiência, será aberto um processo que será composto de a. Cópia dos convites para audiência. B. Cópia da publicação desse convite. C. Cópia da lista de presença. D. Cópia da ata, conforme artigo 11. E. As sugestões escritas. F. As respostas das secretarias municipais fornecidas após a audiência, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º. E G. Demais documentos entregues para presidente na audiência e que, a seu critério, sejam pertinentes.
Artigo 13. Todas as situações não previstas neste regulamento e que porventura atrapalhem ou perturbem a presente audiência serão resolvidos pelo presidente. Registro 19 de maio de 2026. Lido o regulamento, retorno a palavra então ao presidente. Então, voltando aqui, então agora a gente vai fazer a apresentação da LDO. O Felipe, o contador do planejamento orçamentário, vai fazer essa apresentação, mas de antemão a gente foi um orçamento construído aí em cima de certa técnica, né? O pessoal sempre fez um estudo das receitas, estudo da despesa, né? Secretarias também têm as suas despesas, separação por folha, enfim. Não fugiu da regra, né? Esse ano também esse estudo, né? De qualquer forma, é uma previsão, né, orçamentária. Sabemos que na lei orçamentária pode ser que mude alguma coisa, né? Então, basicamente, a ideia de geral é que a gente vai apresentar agora. Então, boa noite a todos. Essa apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027 e também as alterações de 2020 do plano plurianual do ano de 2026 a 2029. Então, é o segundo ano das peças orçamentárias. Então, começou em 2026. Então, já é um planejamento em execução, né? Foi elaborado em 2025 para 2026 o PPA e vai ser atualizado de acordo com as diretrizes para 2027. Então, qual que é a importância das audiências públicas? As audiências públicas, uma delas que está ocorrendo agora. Então, é a participação popular, né? Então, assegurado principalmente pela Constituição Federal e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Então, o que a população pode fazer na audiência pública? Então, ela pode participar, discutir a lei, né, que está sendo proposta, através de perguntas, questionamentos, sugestões, reclamações e pedidos de esclarecimentos e outras, né? Através também eletronicamente através do site da Prefeitura das audiências públicas. Então, essa é a 7ª audiência realizada pelo Executivo. Então, nós temos aqui, das audiências, nós tivemos no dia 5 uma audiência da educação, dia 6 de maio da saúde, 8 de maio sobre o tema de esporte e cultura, 12 de maio assistência social e fundo social de solidariedade, 13 de maio planejamento urbano, trânsito e infraestrutura e 15 de maio desenvolvimento econômico, agricultura e segurança pública e finalizando agora com a consolidação por meio dessa audiência pública da Secretaria de Fazenda e Orçamento. Então essas audiências têm como objetivo cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, conforme já foi mencionado, então que é um instrumento de transparência na gestão fiscal, os planos e orçamentos e diretrizes, os planos, orçamentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o caso que nós estamos fazendo. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração, que é o caso do Executivo, e discussão dos planos. Discussão aí a Câmara, através da Comissão do Orçamento, vai fazer as suas próprias audiências, ou a sua própria audiência da peça também do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, para poder entender um pouco sobre a hierarquia do planejamento, em 2025 nós realizamos o PPA, que é de 4 anos, que é, conforme já mencionado no outro slide, que é de 2026 a 2029, ou seja, já é um planejamento em andamento. Então, nós já temos uma estrutura de planejamento para esses 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que nós estamos discutindo no momento, ele é o nível tático, né? Então já tivemos um nível estratégico no PPA e agora é o nível tático. Ou seja, aonde nós vamos executar, onde que vai ser direcionados os recursos para o orçamento. Então ele cria as regras que como vai funcionar o orçamento. E a partir de setembro nós vamos ter a Lei Orçamentária Anual, que é o nível operacional. Então hoje
o que nós estamos discutindo, ela pode sim ser alterada no orçamento, mas as diretrizes dela, ou seja, o regramento dela, elas vai ser discutida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a base legal é a Constituição, no seu artigo 65. Então, as leis de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital e para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, ou seja, todas as regras do orçamento através da lei de diretrizes orçamentárias, e disporá sobre as alterações de legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação de agências financeiras de fomento, que não é o caso do município. Bases estratégicas, então nós partimos de uma base. A base que nós temos é o plano de governo. Então, o plano de governo é utilizado para poder fazer a estrutura dos programas e das ações, o diagnóstico da situação do município, os planos municipais, ou seja, o atingimento dos planos municipais das metas, e os planos estaduais e federais que têm influência no município. Também utilizamos o índice de efetividade da gestão municipal, o EGM, que é o índice do Tribunal de Contas, e também a Agenda 2030 da ONU também é utilizada para poder ter como parâmetros da elaboração desse projeto de lei. Aqui nós temos as receitas por fonte de recursos. Então, esses são recursos ainda que podem ser alterados, então está em andamento ainda a análise de algumas receitas. O valor total da fonte 1, 243.350.000. Fonte 2, que é o recurso estadual, 68.764.000. Fonte 3, 13.368.000. O INSS, que é a fonte 4, que é a autarquia municipal de previdência, 56.516.700. Fonte 5, que é federal, que vem por meio de convênios federais, 41.316.000. Outras fontes, que são recursos de repasse de municípios, no caso a fonte 6 aqui, nosso, do programa Sai Mulheres da assistência social, 413.000, que é os repasses de outros municípios, e operações de crédito para 2027, 14.650.000, totalizando 437.879.700. Só uma correção, acho que está digitado errado, é fonte 7, operação de crédito. Tá, fonte 7, verdade. Tá, fonte 6, mas é fonte 7. E aqui nós temos a despesa por unidade orçamentária. Então, todas essas receitas que foram faladas, elas são distribuídas nas despesas pelas secretarias e pelos fundos. Então, Secretaria de Governos da LDO, isso aqui todas as fontes, 5.207.000. Administração, 13.400.000. Negócios jurídicos e segurança pública, 2.628.000. Fazenda e orçamento, 5.957.000. Aqui a próximas são as secretarias gigantes, que a gente chama. Educação, 70.293.000. Saúde, 88.803.000. Assistência social, desenvolvimento social e economia solidária, 11.649.000. Planejamento urbano, obras e meio ambiente, 39.809.000. Infraestrutura e serviços públicos, 26.612.000. Agricultura, 3.023.000. Esportes e lazer, 4.377.000. Cultura, 3.293.000. Trânsito e mobilidade urbana, 11.020.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Turismo, 2.521.000. Procuradoria-Geral do Município, 2.287.000. Tira só uma dúvida para mim. Por exemplo, a gente vai ter, no final do mês, aquela Expo Empreender, que é R$1 milhão enviado pelo governo federal. Isso entra aí no recurso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou não, Otávio? Olha, para 27, acredito que não. Não. Para 27, não. É porque tem que ter o convênio assinado, né? É que é o que o Felipe ele comenta. Pelo Tribunal de Contas,
Para a gente colocar no nosso orçamento, tem que ter algum documento comprobatório ou um convênio assinado. Pode até vir ano que vem, mas ainda não há nenhum documento que comprove isso. Vamos supor que lá para julho o governo oficialize isso como se fosse um convênio já para adiantar o processo, tal. Aí a gente coloca aqui, entendeu? Mas nesse caso não tem. Continuando aqui, despesa por unidade orçamentária, que agora temos os fundos. Fundo de Iluminação Pública, 4.652.000. Fundo de Defesa Civil, R$1.000, que é para abertura de ficha, né? Que caso vier um recurso para esse fundo. Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, 51.450.000. Então o Fundeb ele fica, é uma unidade orçamentária diferente da Secretaria de Educação. Fundo Social, 262.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 8.625.000. FMDCA, que é Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, 511.000. Fundo Municipal de Direito da Pessoa Idosa, 35.000. Fundo Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, 30.000. Fundo Municipal de Cultura, R$1.000. Fundo Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos, 6.977.000. Fundo Municipal de Promoção de Direitos da Mulher, 3.000. Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, o FMSAI, 1.616.000. Fundo Municipal de Direito, Economia Popular e Solidária, 6.000. Nós temos a reserva de contingência, que serve para caso tenha algum desastre, alguma coisa, 665.000. E a reserva de emendas impositivas, 6.208.000, que são as reservas para as indicações dos vereadores, totalizando 371.921.000. Aqui nós temos a separação das despesas por órgãos. Então a Câmara Municipal, o orçamento, 9.940.000. Prefeitura, 371.921.000. O MSS, 56.516.700, totalizando o orçamento do município, que é consolidado dos três órgãos, 438.377.700, lembrando que esse valor pode ser alterado de acordo que ainda tem algumas projeções ainda em andamento. Que só faltou um slide só. Deixa ele terminar, aí a gente abre, aí fica mais fácil para dialogar. As despesas são os valores das despesas vão ser discutidas e as demandas solicitadas da população serão analisadas quanto à viabilidade da inclusão na lei de diretrizes orçamentárias e serão encaminhadas para o Legislativo até o dia 1º de junho. Então, de acordo com a lei orgânica, 1º de junho, e o Legislativo fará uma audiência pública, uma ou mais audiências públicas das referidas peças. Então vai ser encaminhado até o dia 1º/6, vai ter audiência de aprovação pelo Legislativo e o Legislativo tem até o dia 15/8/2026 para retornar para a sanção do prefeito. Então essa é a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu passo a palavra ao presidente. A gente pode abrir, né? Tem acho que a próximo slide aí. Dentro desses 10 minutos pode entrar perguntas ou tem que deixar pausado? Pelo coisa está 10 minutos, tem que aguardar e depois fazer tá. Então a gente pode abrir para eles aqui, e depois a gente faz a pausa. Né? Pode ser. Acho que é para não. Alguma pergunta? Ah, tá. Sim. Tá. O que acontece? Quando a gente aprovou o crédito, tem o uso 26 e 27. Então, o cronograma de desembolso é que boa parte a gente vai usar em 26, né? E aí o resto em 27. Isso. Pode ser que não dê tempo de usar e aí ele vai virar para outro ano, né? São os financiamentos. É a parte desse valor, porque no cronograma...
Não, ele entrou, mas uma parte é porque assim, quando aprova o financiamento, ele aprova com o ano que vai receber aquele recurso. Então, uma parte desse recurso está em 26, ele foi alocado em 26 porque ele vai receber em 26, e outra parte ele entra em 27 porque o cronograma do contrato, do financiamento, ele fala que vai receber em 27. Então, tudo que tivesse no cronograma de cada um deles, que para recebimento em 27, ele foi alocado em 27. Por isso que é 14 milhões. Então, parte daqueles valores que foram aprovados, parte entrou em 27, mas grande parte deles já vai para recebimento em 26. Ele entrou no orçamento de 26. Então, assim, quando a gente vai pedir aprovação do orçamento na Secretaria de Tesouro Nacional, seja PGFN, ou mesmo para as tomadoras, né, para os bancos que vão nos emprestar, a gente tem que pôr um cronograma de desembolso, né? Daquele dos 30, a gente fez um cronograma de que a gente ia usar todo ele esse ano, né? A gente sabe que pode ser que não utilize, né? Não dê tempo, né? Porque ano eleitoral, tem toda a burocracia, né, da liberação desse tipo de recurso, né, que é um volume, né, voltuoso. Tem o Finisa, né, que a gente aprovou recentemente aqui também. Então, assim, nós temos um cronograma de desembolso, né? Esse desembolso, boa parte seria para esse ano. Pode ser que, né, não utilize todo. Então, ano que vem, muito provavelmente, essa fonte 7 vai ser mais do que 14.650 se a gente não utilizar o que está no nosso cronograma. 27. O que não é que liberar entre esse ano. É que assim, como funciona nesse caso aí? Vamos supor que ele vai usar para aquela questão das integrações. Ele vai começar a obra, né? Ele vai fazer a licitação, tem acho que o projeto executivo ainda, tal. Aí ele vai fazer lá, começou a obra, fez a primeira medição. Fez a primeira medição, vamos supor, deu 1 milhão, né? Aí a Caixa libera 1 milhão para nós. Então assim, não, é nesse ano. Não, entra nesse ano, porque a gente está falando de 26, né? Vamos supor que desses 30, esse ano a gente gaste 10. Aí 20 vai ficar para outro ano. Mas a nossa receita só está 14, então a gente vai ter que aumentar aqui, entendeu? Aí vem uma ficha de alteração. Isso. A alteração para entrar no 2007. Isso. Liberou, 20 vai entrar aí altera isso aí. Dessa superávit financeira. O excesso. O que acontece? Aqui é de acordo com o cronograma de desembolso de cada um do que liberou o empréstimo. Então, no planejamento deles, tá, para nós recebermos 14.650 em 2027. No planejamento, pode ser que não aconteça. Se for valor maior, aí vai ter que fazer ou por superávit, se caso recebeu o ano passado e não gastou, ou se não recebeu, ele vai ter que entrar um crédito adicional, né, suplementar, para poder colocar esse valor, porque no cronograma deles está para receber em 2026, grande parte. Pode ser que não receba, então aí vai ter que mudar o cronograma e fazer Então, a gente está trabalhando com a previsão, né? Isso aqui não significa que já está no financeiro, né? É uma previsão orçamentária que a gente está, conforme o planejamento, deixando. Mas, mudou. Aí a gente vai ter que mudar aqui também. Não sei se ficou claro. Viu? Porque ele está falando que, lógico, não foi pego os 30 milhões, o empréstimo não saiu. Vai sair agora, no ano que vem. Esse ano sai. Aí faz uma ficha monetária esse ano e a diferença... Tudo indica que vai sair esse ano ainda. É que assim, tem toda uma burocracia, né? Porque tem que aprovar. Por exemplo, agora desse dos 30 está lá no Ministério das Cidades, né? Isso. Então, aí volta para lá, a gente vai assinar o contrato, entendeu? Aí vai ter que fazer o projeto executivo, tem todo e como é uma obra grande, né? Então tem essas burocracias aí para
e que vai levando tempo, né? E é um recurso que como é um recurso de 20 anos, juros bem baixo, né? O menor juros que tem. Então, ele é indexado no TR, que é do FGTS, que é bem menor, né? Ou quase nada perto do IPCA. Então, tudo isso exigem as comprovações lá do Ministério e tal. É um programa, né? Do governo federal. Otávio, né? tira nesse mesmo raciocínio do vereador Marcelo, nós, quando aprovamos a lei o ano passado, ela já previa um desembolso para esse ano, né? E o que acontece com esse dinheiro que estava previsto, que já ia ser gasto para pagar e amortizando as parcelas? Ele é recomposto, ele fica guardado? Onde fica esse dinheiro que a gente não gasta? Por exemplo, vamos supor que nós tínhamos previsto de pagar ali, esse ano, 1 milhão de dívidas. Nós só conseguimos tomar, né, por conta dos processos, 500 mil. Esse 500 mil ele vai entrar no financeiro, né? Como é fonte livre, Vai ser superávit. Ele vai para outro ano e muito provavelmente vai ser usado para pagar, né? Mas é um superávit, vai ser usado para pagar alguma coisa, vai virar despesa, né? Mas aí você poderia, ao longo do ano, fazer uma alteração desse valor e realocar ele para outro setor, por exemplo. Sim. Né? Aí é o critério do executivo. Desde que você tenha ali o planejamento do seu... Não. Essa é a minha dúvida. Esse é o ponto. A gente tem que entender que não é um recurso vinculado, é um recurso de fonte livre que a gente tem que deixar ali para pagar a dívida. Né? Aí ele me perguntou o seguinte, mas não vai ter essa dívida toda. Eu posso usar para outra coisa? Sim. Né? Se eu não tomei emprestado ainda, eu não vou ter eu não preciso pagar. Né? Esse é o ponto. Né? Então, vamos supor, eu tinha aqui previsto que eu ia pegar 20 milhões do Protransporte. Só que se eu não peguei nada, né, eu não vou ter que pagar nada. Né? Eu pago os juros e a amortização, apesar que a amortização é 1 ano de carência, mas os juros em cima daquilo que eu tomo emprestado. Né? Então, assim, vamos supor que eu tinha deixado uma disponibilidade orçamentária de 1 milhão ali, e eu tomei só 500 mil, né, naquele ano. Certamente, se eu perceber isso, dado o momento que eu posso usar aquilo em algum momento, né, desde que esteja no meu planejamento, eu posso utilizar. Né? Não tô... Então, basicamente, essa é a ideia. Só que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada mês é um IPCA diferente, e essas dívidas são indexadas, né, a maioria delas, no IPCA. Né? Correção monetária, então, assim... Eu não posso ficar na risca ali, porque pode acontecer de que realmente o negócio, né, vai variar e aí eu tenho que suplementar aquela ficha. Né? Mas a gente sempre deixa aquilo que vai ser usado no ano. Né? Dificilmente a gente deixa... sobe. É que nesses casos aqui que chegaram as operações, a gente precisava deixar a disponibilidade orçamentária ali. Né? Não estávamos contando que ia sobrar, mas por conta dessa... situação de burocracia, né, que eu até acho certo para tomar recurso emprestado, né, que você precisa passar pelo STN, PGFN, né, que é com garantia da União, né, você precisa ter toda o CAPAG, é 1 milhão de documentos que a gente tem que comprovar, né, de declarações, né, que às vezes tomam tempo. O juros é muito bom, né? O juros é muito melhor comparado se a gente fosse... Sim. Emprestado de uma entidade privada. Né? Se você pegar tudo que... Por que a gente está indo com talvez esse lado mais demorado, que é entre aspas? Por quê? É o juros bem menor. Né? Se você pegar o Protransporte, que é esse de 30%, a gente vai ter um juros aí de 9%. Né? Enquanto que aí eu, né, comparo com uma cidade aqui perto, Peruíbe, né, que ela pegou sem garantia da União, do Finisa, ela está pagando um juros de 22%, né? 21%, 22%. Então, assim, não é o mesmo financiamento, né, mas é o caso do Finisa. Né? A gente, com garantia da União, a gente conseguiu pegar uns juros, né, na faixa aí dos 15%, 16%. Enquanto mesmo, assim, no caso do Peruíbe, que pegou menos, né, sem garantia da União, pegou 21%, 22%, que eles indexam em cima do CDI. Então, assim, a gente entende que no país o juros está alto, mas as operações que a Prefeitura de Registro pegou foram operações que realmente são vantajosas. O caso do FIS, da educação, da saúde, que é outro programa do governo federal. São 20 anos, né? Um juros com 2 anos de carência, né? E nós pegamos um juros... a gente brigou por juros, aliás, o Registro foi a primeira a pegar no Brasil, porque o Cada Desenvolve, a gente brigou com juros lá, a gente conseguiu baixar os juros de 14 para 10,5%,
né? Sem estar indexado no PCA. Ou seja, a gente vai pagar 10,5% até o final dos 20 anos, né? Então, isso mostra que, apesar de a gente estar tomando, né, esses financiamentos, ele tem sido com responsabilidade, buscando o melhor para a saúde fiscal do município, né? Não, o FIS foi os 2 esse ano, que a gente, do FIS e da saúde, a gente já assinou o contrato, não, está para assinar o contrato, né, porque vai ser a construção acho que é daquele posto do Serrote, SF do Serrote, e da educação está no STN para avaliação, né, que aí envolve, acho que, cobertura de quadra, né, construção de uma EMEB, acho que é EMEB, né, eu não vou saber os termos assim, mas é uma escola, construção de uma escola, mais 4 quadras que vão ter, que também, por a gente brigar por juros, a gente conseguiu baixar os juros do Brasil inteiro, né, porque tinha, no início, né, no início nós íamos pagar um juros de 14,5, né, e aí, quando eu comecei a negociar com eles, eu falei, outro banco está fazendo isso. Quando a gente chegou, chegamos a 11,5, já ia mandar um projeto de lei, um banco específico aqui, né? E aí, não, vamos baixar mais. Aí baixaram, deram menos ainda, 10,5, né? E aí, falei, aí acabamos... Então, assim, entendo que os juros no Brasil está alto, mas o que a prefeitura tem feito tem sido aquilo que ela consegue baixar ao máximo, né? E, claro, com mais anos. Né? Então, é um negócio feito com responsabilidade, né? Não. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Mais algum questionamento? Então, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, para caso das redes sociais, alguém quiser fazer mais alguma pergunta, e a gente volta.
Boa noite, voltamos, né? Após 10 minutos. Tivemos perguntas, né? Até abrir antes as perguntas, né, dos vereadores aqui presentes. Tivemos algumas sugestões, né, via e-mail, né? Tivemos 2 sugestões via e-mail. Até quando vai ficar aberto o link para perguntas e sugestões? Até hoje. Até hoje, 10 horas, né, ainda está aberto. Recebemos 2, né? Uma solicitação falando sobre quebra-molas, parquinhos, né? Semáforo, né? A gente vai encaminhar para a Secretaria Municipal de Trânsito, né, para que ela possa fazer uma resposta formal. E o segundo foi uma solicitação de também sugestão sobre índice de reajuste salarial, né, que também teve muito provavelmente funcionário da prefeitura, né, que nos enviou. A gente vai encaminhar para o setor responsável, né, acho que vai ser o nosso, para também fazer uma resposta formal também, tá? Mas acho que nas redes sociais teve alguma pergunta? Não? Não. Alguma outra pergunta? Alguma outra sugestão? Não? Tranquilo? Pode fazer. Eu queria perguntar ao secretário, a gente percebe que aqui no orçamento desse ano ficou R$ 437.879.700, né? Tá ali, 438, na verdade, né? 38. 438 milhões. O ano passado foi 380, né? 82? Eu não vou lembrar de cabeça, mas foi aí, 380. 380, né? O que levou a esse aumento, esse percentual de aumento que aconteceu? A inflação não ia chegar nesse ponto. O que levou? Teve aumento de receita? O que aconteceu? Basicamente, o principal foi a operação de crédito, né? Que a gente viu ali 14, né? Se a gente for nas fontes principais aqui, que é o 14.650, né? E muito provavelmente, né, vai aumentar um pouco mais, porque estamos fazendo o máximo, né, para usar os créditos aí que foram aprovados, mas a gente sabe que tem toda a burocracia ano eleitoral, então a gente está estimando que talvez até aumente mais a questão da operação de crédito, porque não vamos usar este ano todo o recurso previsto, né? Mas esse é um ponto. Estimamos ali, fizemos uma avaliação, né, de PCA mais PIB, né, mais alguns históricos, então a gente tem percebido isso, né? Basicamente, né, a vinda de recursos, né, federais, né, principalmente, se pegar no passado, federal estava bem abaixo que o estadual, né? A gente pode ver agora que o federal aumentou, né, o estadual continua alto, né, mas o federal aumentou do que estava no ano passado, então isso também ajudou bastante. Estimamos ali, né, um aumento de receita ali, PCA mais PIB, né, então isso também acabou ajudando bastante, né, nesse processo. Então, basicamente seria isso, né, não tantas, mais esse aspecto da operação de crédito que realmente deu esse boom maior aí. Porque a gente percebe isso aqui no fonte 1, que são as taxas, impostos do município, né? Houve era 237, eu acho que era 237 milhões, é uma coisa assim. Acho que deu 6 milhões, né? Foi um valor muito, se comparar um ano 6 milhões, se você for dividir mensalmente, é um valor bem irrisório. Então, quer dizer que não teve assim um aumento de receita no município, no caso de investimento de empresas para ISS, porque vocês fazem um parâmetro sobre tudo, né? Se você for analisar 6 milhões, é o reajuste do IPTU. Que eles fizeram a gente fez uma análise assim, mais ou menos de PCA, PIB, né, mais uma faixa histórica aí, mais ou menos 8%, né, que a gente colocou, né, em relação ao ano passado. Claro que assim, as consequências aí da vinda de empregos e tal vão vindo ao longo dos anos, né? Certamente a gente, né, tem melhorado aí as receitas, mas elas não são, né, o que eu brinco, né, o crescimento da receita, ela até cresce de maneira aritmética, assim, né, se for pensar, né, 7, 8% aí, né,
Mas se pegar a despesa, né, se você tirar a mão ali, a despesa ela aumenta de maneira exponencial, né? Então, de um ano para o outro, ela pode aumentar muito, né? Então, gastar é muito mais fácil do que arrecadar, né? E o objetivo aqui é, a partir de agora, não, né, tentar usar da melhor maneira possível esses recursos, né? E, de certa forma, também vai vir recursos aí estaduais, federais, aí, tem vindo, né? Isso tem ajudado bastante aí a prefeitura, né? Só isso? Teve mais uma pergunta aqui, né, uma sugestão, né, aumentar o repasse para o esporte, né? Teve um cidadão que colocou aqui, né? Vamos anotar isso, né, e colocar alguma resposta formal, né? Mas a Secretaria de Esporte também vai estar sendo considerada aqui nesse processo. Acho que é isso, né? Agradeço aí a participação dos vereadores, né? As pessoas, né, nas redes sociais ali, no e-mail também do planejamento ali que mandaram seus questionamentos. Dizer que vai ficar aberto até às 10 horas, né? Esse link para sugestões, né? E obviamente vamos mandar até dia 1º de junho o projeto de lei para a Câmara, né? A Câmara também vai ter a audiência dela e também vai ter aí a possibilidade de abertura de questionamentos, né? Discussões e assim por diante. Agradecer, né, a equipe de Fazenda, né, que vem conduzindo as peças orçamentárias ano após ano, né, de maneira muito organizada e profissional, né? Parabéns aí aos funcionários por isso. E toda a equipe da Prefeitura, né, pelas audiências que nós tivemos aqui, os secretários, né, que né, de boa vontade, né, vieram apresentar os seus projetos, conversaram aqui com as pessoas, responderam, né? Então, agradecer aos secretários que vieram e suas respectivas equipes, né, que fazem todo esse processo aí, né? E agora, deixa eu ver o horário, às 19h24, né, nós finalizamos aqui a audiência pública da LDO, né? E uma boa noite a todos aí.